Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Se lembram de mim? Claro que não, né? Faz tanto tempo que a gente não se vê. Eu sou a professora Eliane, professora de língua portuguesa. Estamos aqui para mais uma videoaula. Eu espero que vocês gostem. Bora estudar? Na última aula, nós estudamos sobre o que é um livro. Mas você sabe quais são as partes de um livro? Aqui nós temos a imagem ilustrativa de um livro, como vocês podem ver. E o que nós estamos vendo nessa imagem? Nós estamos vendo a parte externa do livro. O que podemos encontrar nessa parte externa? Nós podemos encontrar a capa ou primeira capa, a lombada, que é a parte do meio do livro, onde normalmente as páginas internas do livro, chamada também de miolo, vêm coladinhas. A segunda e a terceira capa e a quarta capa do livro. Do lado, nós encontramos também aquelas duas dobrinhas, que são chamadas de orelha, né? Nesse caso aqui, da parte da capa, nós temos a orelha da capa ou primeira orelha e a orelha da quarta capa ou segunda orelha. Muitas pessoas usam essas orelhas para marcar as páginas em que estão lendo. É bem legal. Então, pessoal, aqui nós temos a capa e a quarta capa do livro. O que seria a capa e a quarta capa de um livro? A capa é considerada o cartão de visita de um livro, pois, além de protegê-lo, serve como um chamariz para os leitores. Nela você irá encontrar o título da obra, o nome do autor, da autora e a editora em que ela foi publicada. A quarta capa ou contracapa é a parte de trás do livro. Nela consta a sua sinopse e podemos conhecer sobre do que se trata a obra. Dando continuidade aqui, pessoal, eu coloquei mais um exemplo de capa e quarta capa de um livro. São dois livros diferentes, estou colocando aqui como exemplo apenas para a gente estudar cada parte dela. Do lado esquerdo, vocês podem observar a capa de um livro. O que nós podemos encontrar nessa capa? O título, bem grandão, chamando a atenção. Na sequência, nós temos o autor, aquele que escreveu o livro. Um pouquinho mais para baixo, nós encontramos o ilustrador, o nome do ilustrador. E ao lado, nós temos o nome da editora, que é quem publicou esse livro. Já na quarta capa, o que nós encontramos? Apenas a sinopse do livro. O que é a sinopse? A sinopse é o resumo desse livro. Geralmente ele é bem curtinho, mas ele é essencial para chamar a atenção do leitor. Às vezes, quando a gente chega na livraria, a primeira coisa que a gente olha é a capa, e na sequência, automaticamente a gente vira e dá uma olhadinha na parte de trás. Se essa leitura for legal e chamar a nossa atenção, a gente geralmente leva o livro para casa. Caso contrário, a gente devolve na prateleira e o livro fica lá abandonado, sem ninguém para ler. Então, a sinopse tem um papel muito importante, que é prender a atenção do leitor. Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula de hoje, nós também vamos estudar um pouquinho sobre o sumário. O que é o sumário? O sumário é a lista dos capítulos de um livro na ordem que eles aparecem. O sumário é bastante importante no livro, ele está localizado já logo no início, nas primeiras páginas do livro, e lá está os capítulos do livro e também as páginas em que esses capítulos foram escritas. O sumário, ele tem uma característica bem importante, pessoal. No sumário, nós não escrevemos o sumário. Olha lá, onde está escrito sumário, não há página nenhuma. Por quê? Porque o sumário, ele é a página 1 do livro. Mas não é necessário numerar essa página. Então, na sequência, nós temos o capítulo 1 do livro, que está na página 2 do livro. Então, nesse caso, é importante colocar. Então, a maioria dos sumários já começam a ser numerados a partir da página 2, 3, 4 e às vezes até na página 5. Então, depende de cada livro.
Também outra coisa interessante sobre o sumário é que existem alguns livros que não são sequenciais, ou seja, você não precisa ler, por exemplo, o capítulo 1 e depois ler o 2, o 3. Então, existem livros que você pode começar a ler, por exemplo, do capítulo 10, sem antes ter lido o capítulo 1. São os livros que não são sequenciais. Geralmente são livros de contos ou culinária também, que uma informação não depende da outra, né? Eu trago uma história nova, uma informação nova, e eu não preciso estar lendo, por exemplo, o primeiro capítulo para poder entender o livro. Esse livro que está aqui no exemplo, ele é sequencial, apesar de ter nome os capítulos, mas ele é um livro sequencial, então você precisa ler o capítulo 1 para entender, por exemplo, o capítulo 17, que é o último capítulo deste livro. Então, a importância do sumário não está só nessa informação sobre os títulos, né, dos capítulos, mas sim também nas páginas em que eles estão localizados. Agora que você já conhece algumas partes do livro, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os gêneros dos livros. Existem vários gêneros de livros para agradar qualquer paladar pela leitura, então não tem desculpa para não ler. Como, por exemplo, livros de poesia, livros de comédia, ficção, lendas, crônicas, livros bibliográficos, enciclopédias, dicionários, guias turísticos, entre outros. Os livros podem ser publicados em volume único ou em coleções. Aqui eu trouxe para vocês 4 exemplos de livro. Um livro de poesia, que na verdade é uma coletânea de vários autores. Uma outra coletânea de livros de ficção, que são histórias de detetives, de vários autores, muito bom por sinal. E também trouxe um livro mais assim de comédia, que é Quem Soltou o Pum. É um livro muito engraçado, se você não leu, fica a minha dica aí de leitura. É um livro infantil que você pode ler com toda a família e é muito engraçado. Trouxe para vocês também uma coletânea de livros de crônicas, que é a Lenda dos Guardiões. Aqui só tem 4 nesse exemplo, mas se eu não me engano, essa coletânea ela é composta por 16 livros. É bem bacana também. Fica as minhas dicas de leitura de hoje. Não importa o gênero do livro que você escolha, o importante é você sempre ler, porque a leitura ela é capaz de transformar a sociedade, transformar o mundo e principalmente transformar a você, transformar os seus pensamentos, as suas ideias, transformar a sua vida. As melhores viagens da minha vida eu fiz sem sair do lugar. Eu aposto que depois dessa aula você ficou com muita vontade de ler, não foi? Mas aí vem aquela pergunta: o que ler? Eu trouxe algumas sugestões para vocês e eu queria agradecer a todos os meus amigos adolescentes que me ajudaram nessas sugestões. Vamos ver quais são? Não Era Uma Vez, Poesias, Histórias Indígenas, Quem Soltou o Pum, A Lenda dos Guardiões, Princesa das Águas, Amoras, Alice através do Espelho, Pequenos Livros, Histórias de Detetives, O Menino que Colecionava Sonhos, Diário de um Banana, Chuí entre os Vermes da Superfície. Gostou das dicas? Espero que você tenha gostado, mas se você estiver lendo algum livro legal, conta pra gente depois. A nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a Pro através dos canais de comunicação do colégio, através do WhatsApp, do e-mail ou por telefone. Um grande beijo, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!